Poemas de Meishu Sama. Deus atribuiu ao ser humano, senhor de todas as criaturas, a missão de construir o paraíso na terra. Sem os milagres do Jorei, não haverá neste mundo pessoas que conheçam a Deus verdadeiramente. Torne-se uma pessoa que deseja a felicidade do próximo, pois assim você estará de acordo com a vontade divina. Boa tarde a todos. Inicia-se a oração pela construção do paraíso no lar do mês de janeiro de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jorei Center, Assunção. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentados neste altar. Em profunda reverência, elevamos a vós esta oração. Hoje, messiânicos e simpatizantes, guiados pelo mais profundo sentimento de servir, vêm manifestar sua sincera gratidão por todas as bênçãos e proteção concedidas. Consciente da missão do ser humano de estabelecer o paraíso terrestre, mundo de perfeita verdade, bem e belo, pleno de saúde, prosperidade e paz. Meishu Sama legou o sagrado Jorei, os escritos divinos e as demais práticas messiânicas, reconhecendo que a base para a concretização do paraíso na Terra é a solução do indivíduo e da família. Reafirmamos nosso compromisso de participar ativamente da construção de lares paradisíacos. Permite, ó Deus, que possamos servir cada vez mais centrados na diretriz. Ajudar as pessoas a dedicar na construção do paraíso terrestre, por meio das práticas messiânicas, é o caminho da nossa salvação. Que envoltos pela vossa luz, possamos receber força, sabedoria e proteção para concretizarmos vossa vontade. Assim seja. Oração Zengen Sanji e oração messiânica. Uya uya shiku omo miru ni seishon kanzeon bosatsu kono do ni amorasheta mai komyo nyorai to genji oshin miroku to kashi use no mikami to narasheta mai te Daishen Sanzen Sekai no Sandoku o Meshi Gojoku o Kiyome Yaku Seiman Oku Isai Chujo no Dainengan Homyo Joraku Ego no Joko Sekai o Narashi
しめてご不助の狂いなく吹く風だもならすなき弥勒の身を見たも森を無辺の大慈悲に天まら説も祭ろいて諸悪邪法改まりやしゃりうじんも下脱なし諸全部信ことごとくその志をとぐるなり三千草木ことごとく三上のいとくになびかいて近所中行の末までも皆そのところへざるなしまさにこれしび実相世界にて下流便川空に舞い14天にたなびけば万家福井口に訓じ神殿行黒そそり立ちうせの宮方かすみつつお金のいらかさんさんといにてりえいず光景は下にも天国楽土なり五国実りて蔵に満ち砂鳥豊かに雨がした生きとしけるもろもろのいらぎにぎわう声声はつつらうらに満ち渡り国と国との境なく人草たちの憎しみやいさかいごとも夢と消え一点視界をしなべて弥勒の御手に帰通され人事の身胸に抱かれん我らが日々の世行にも領地をたまい神格をえせしめえは富栄え弱いは長く無役に善徳を重ねさせ福寿会無料の大功徳垂れさせたまえましませと年々受信下座とんすいふくらいはいねぎまおす弥勒を三上守りたまえ先はえたまえ弥勒を三上守りたまえ先はえたまえ教えみよや主の神守りたまえ先はえたまえ教えみよや主の神守りたまえ先はえたまえかんながらたまちはえませかんながらたまちはえませÓ Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida,
Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Por gentileza, queiram sentar-se. Leitura do ensinamento. O que é a Igreja Messiânica Mundial? A Igreja Messiânica Mundial cria e difunde uma cultura espiritual em interação com o desenvolvimento da cultura material, tendo por finalidade o advento do paraíso terrestre. Não há dúvida de que o paraíso terrestre é uma expressão que se refere ao mundo ideal, onde não existem doença, pobreza e conflito. Seria uma felicidade se o paraíso terrestre pudesse ser estabelecido sem que nada precisasse ser mudado. Contudo, como se trata da construção de um mundo novo, ideal, é indispensável que se faça uma prestação de contas do velho mundo. É como na construção de uma nova casa, quando se fazem necessárias a demolição da casa velha e a limpeza do terreno. Naturalmente, existirão muitas coisas úteis da casa velha que serão poupadas. Evidentemente, esta seleção será feita por Deus. Portanto, para que o ser humano seja preservado, é necessário que ele se torne útil para o novo mundo. Dessa forma, poderá ultrapassar facilmente a grande fase de mudança, e isso significa ser aprovado no exame divino. A seguir, explicarei a respeito da fé como o único caminho para tal. As qualificações para ultrapassar essa fase de grande transição do mundo são: primeiro, ser saudável, livre de doenças. Segundo, estar liberto dos sofrimentos da pobreza. Em terceiro, amar a paz e ter aversão ao conflito. Ou seja, ser uma pessoa capaz de viver em um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Deus não só resguardará aqueles que tiverem essas três grandes qualificações, como também se utilizará deles como pessoas capacitadas para o mundo que irá surgir. Certamente, creio que não há discordância entre os desígnios de Deus e os ideais do ser humano. Existiria, então, uma maneira para obtermos essas três qualificações? Nossa religião se empenha para ensinar e conduzir as pessoas a adquirir tais qualificações, bem como transmitir-lhes as bênçãos de Deus. Por Meixo Sama, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1,
5 de setembro de 1948. Retirada dos oficiantes. Experiência de fé da Senhora Vera Lúcia da Rocha, Jurei Center, Sinop, Mato Grosso. Sou professora do ensino fundamental e no final de 2024, ao encerrar um contrato, fiquei desempregada e a situação financeira se desequilibrou. Nesse período, minha saúde também foi afetada. Contraí dengue e chikungunya, com febre alta, dores intensas no corpo e fadiga. Ao mesmo tempo, meu filho sofria com depressão, ansiedade e toque, transtorno obsessivo compulsivo, e tomava 6 medicamentos diários. Ele não sorria e quase não conversávamos. Encontrava-me sem forças e sem direção. No início de fevereiro de 2025, uma amiga messiânica nos convidou para ir à igreja. Senti como se Deus me mostrasse um caminho. Fomos acolhidos pelo ministro, que nos orientou a receber jorei por 15 dias consecutivos. Assim, recebíamos cerca de 2 horas diárias de jorei. No 4º dia, eu não apresentava mais os sintomas das doenças e, surpreendentemente, fui aprovada em um processo seletivo na área da educação. Em poucos dias, meu filho se acalmou, voltou a sorrir e a conversar. A esperança reacendeu em nosso lar. Continuei frequentando a unidade religiosa. Inscrevi-me no curso de princípios messiânicos e no dia 28 de fevereiro de 2025 recebi o Oricare, Medalha da Luz Divina. Passei a ir ao Jorei Center de 3 a 4 vezes por semana. Participava dos cultos mensais, dedicava na liturgia e na limpeza, ofertava o donativo de gratidão, lia os escritos divinos e ministrava jorei ao filho diariamente. Em setembro, ele ingressou na fé messiânica. Hoje,
tenho saúde, estou realizada profissionalmente e a situação financeira é estável. Meu filho está emocionalmente equilibrado, trabalha e não toma mais medicamentos. Vou à unidade religiosa 3 vezes por semana. Ministro de orei, dedico na liturgia, na locução dos cultos vesperais e na limpeza. Agradeço a Deus e a Meixo Sama e a amiga que me apresentou ao caminho da fé messiânica. Muito obrigada. Palavras do responsável, missionário Fábio Dantas da Silva. Boa tarde. Tudo bem? Estão felizes? Estão tristes? Não? Não mesmo? Estão felizes? Tô vendo o ânimo, viu? Gente, feliz. Boa tarde, né? Bom, eu vou andar um pouquinho, tá? Então vocês não estranham não, tá bom? Escrevi um pouquinho aqui, vou tentar não falar muito, né? Mas vamos lá. Hoje é um dia de muita importância, né? Quem aqui ouviu o áudio que eu mandei sobre do Ministro Juliano? Intenso, né? Forte, né? A gente vai resgatar aquele sentimento, assim, que acho que bateu lá na alma, né? E aí, refletindo o que ele pegou e falou, com o que eu também anotei aqui, tem 8 folhas, tá? Mas a letra é grande, né? Eu acho que vai ser um passo inicial para o que a gente vai começar a fazer de agora em diante, né? Então, primeiro, eu queria agradecer a Fabíola pelas iquebanas. Eu adoro estrelícia, né? Caprichou, tá uma cor bem viva, né? Parabéns, né? E baseado nisso aí, que eu também vou falar, né? Já vão refletindo para a gente transformar os Orei Center, Assunção, na unidade mais bela da nossa região. Vamos se empenhar para fazer isso? É de verdade, hein? Vocês têm que sentir, ó, daqui, ó. Tá bom? Bom, eu perguntei se vocês estão felizes, né? Mas estão purificando ou não? Pode falar a verdade, gente. Quem está purificando, levanta a mão aí, ó. Tá bom? Bom, eu espero que mesmo purificando, né? Nós estejamos com a fé firme, sólida e centrada em Meixo Sama, né? Meixo Sama é o caminho da salvação, vocês sabiam? Então, ele é a nossa felicidade, é o caminho da nossa salvação, da nossa felicidade. Vocês acreditam nisso? De verdade? Já viram aquele ditado ruim com ele, pior sem ele? É verdade, viu? Então, assim, eu espero que vocês nunca duvidem disso. Que Meixo Sama, ele realmente está sempre com a gente. E quem acredita nisso aí, levanta a mão? Então tá bom. Vocês prometem que vão ficar agarrados no kimono de Meixo Sama e gritar por socorro quando o bicho pegar? É importante. Ele tem um grande amor pela humanidade, por cada um de nós. Então, sempre que a coisa apertar, chamem por ele, grita por ele. Está em casa sozinho, grita, Meixo Sama, né? Esse desabafo para fora já vai ajudar. Tem que clamar por Meixo Sama. Se a gente só se conformar, ele também não vai atender, não. A gente tem que realmente chorar, externalizar nosso sofrimento, né? Não ter medo de esconder isso aí, não. Tá bom? E lembrar que nós não estamos sozinhos, né? Meixo Sama, ele está com a gente nas nossas orações, nas nossas dedicações, nas práticas messiânicas, os amigos messiânicos, né? Vocês estão acompanhando tanta gente purificando e a gente está lá, né? Se revezando para dar assistência. Isso é muito, muito importante. Então vamos se agarrar nisso, combinado? Certo? Nisso. Está gostando da assistência religiosa? É gostoso, né?
a gente vê que a pessoa ela está reagindo de alguma forma, né? Eu fui visitar a Solange lá no hospital, né? Que ela ficou internada, né? Alguns dias. Ela era para ter previsão de alta na terça, já liberaram na segunda. E é gostoso você realmente dar assistência, ver que a pessoa está reerguendo, está se levantando, né? E é aí que a gente vai construir nossa fé, nossa convicção e Meishama, tendo a nossa experiência de fé, tá? Então, assim, quando a gente está purificando, é melhor falar assim, né? Eu estou purificando. É melhor do que falar eu estou sofrendo. Vocês compreendem a diferença entre purificar e sofrer? Quando falamos estou purificando, significa que nós temos fé, que nós temos esperança. E que isso uma hora vai passar, né? É uma limpeza, né? Agora, se a gente falar assim, eu estou sofrendo, significa que a gente não tem fé, né? Que nós perdemos a fé, que nós perdemos a nossa esperança. E isso é triste, né? Nós, messiânicos, não podemos ter esse pensamento de eu estou sofrendo. A gente tem que ter um sentimento de que estou purificando, estou limpando. Me chama, isso vai passar, né? Acreditem nisso. Pensar que a gente está purificando deixa a gente mais forte e esperançosos. Tá? Nunca se esqueçam disso. Purificação é diferente de sofrimento. Purificação é você ter esperança que vai passar. Porque a gente tem Meishama, tem Zorei, tem o Hikari, tem Belo, tem agricultura natural. A gente tem tudo para sair de nível de sofrimento. E se a gente ainda sofre, ainda mais depois de muitos anos, se a gente não muda de vida, tem que investigar. Porque Meishama fala o quê? Se nada muda, ainda tem alguma coisa errada e o problema está no nosso espírito. Tá bom? Bom, então lembrem-se que o homem depende do seu sono, do seu pensamento. Tá? Então, quando o negativo bater, por favor, muda o pensamento. Né? Sabe, cria o segunda pessoa dentro de você. Opa, não vou cair não posso ficar assim. Tá bom? É a gente brigando contra a gente mesmo o tempo todo. A luta entre o bem e o mal. Combinado? Bom, então foi isso que Meishama ensinou. Hoje eu não posso falar muito, né? O tempo é curto, né? Então eu gostaria de convidar vocês para a gente estudar junto o ensinamento Atmosfera Espiritual, do livro Os Novos Tempos. Vocês já leram esse ensinamento ou não? Regina não vale, Regina não vale. Não, assim, tem tudo a ver com o ensinamento de hoje, que é a Igreja Messiânica Mundial, né, a destruição do velho para o novo, né? Então, a atmosfera espiritual, ela é isso, é a transformação contínua, né, de um ambiente espiritual, né? E não é só o ambiente físico, é o ambiente do coração, do sentimento, de tudo que está envolvido em nossa existência, né? O nome diz aí é Reikai. Vocês ouviram falar dessa palavra, Reikai? É Zuzó, né? Reikai. Atmosfera espiritual, né? Então eu vou ler um pouquinho aqui. Aliás, eu vou ler ele inteiro. E eu queria que vocês refletissem. Porque aí depois do ensinamento, a gente vai refletir sobre isso na nossa unidade, no nosso coração, na nossa vida. Tá bom? E aí vai vir um grande convite para vocês. Então, por favor. Atmosfera espiritual. Cada lar, cada pessoa possui uma determinada atmosfera espiritual. Existem lares cálidos, amistosos, outros dão a sensação de desconforto, de solidão e até tristeza. A atmosfera de qualquer lar reflete a atitude das pessoas que vivem nele. Num lar prevalece o amor, a compreensão, no outro, o egocentrismo e a falta de consideração. Então, quando a gente chega na unidade, acho que vocês se sentem bem, né? Principalmente nessa casa, né? Vocês sentem diferença aqui e na casa que vocês estavam? Né? Então, isso é o Reikai do lugar, do ambiente, as histórias que aconteceram ali naquele ambiente, mas tudo pode mudar, né? Então, mesmo o ambiente lá sendo de um jeito, nós temos toda a condição do mundo para mudar, porque a gente tem Meishama. Há pessoas
cuja presença temos uma sensação de bem-estar. Outras, junto das quais sentimos desconfortáveis e inseguros. Verdade? Né? É verdade, né? Tem gente que a gente tem até receio de estar perto, porque dá assim, sei lá, é uma energia às vezes pesada. Da outras, né, a gente quer abraçar o tempo inteiro. Né? Então, cada um tem sua energia. E as igrejas, né, só voltando, né, nas pessoas, as vibrações dessas pessoas, né, são as suas vibrações mentais e espirituais que produzem tais efeitos em nós. Nós messiânicos, por maior que seja problema, por maior que seja a purificação, né, a gente tem toda a condição do mundo de, assim, cheguei mal num lugar, mas saí bem, né, de transformar essa vibração espiritual, que é mental, né, emocional, sentimental, né, e a razão também. Então toda essa vibração depende de nós mesmos, do nosso sonem, não é verdade? E as igrejas também são regidas pelo mesmo princípio. Algumas crescem rapidamente e outras não. A profundidade de compreensão e o amor irradiado por seus dirigentes e frequentadores, aqui não está no ensinamento, mas acredito que os membros também, né, influenciam enormemente seu crescimento. Onde existe muito amor, a luz é intensa. Vocês já ouviram o Meshama falar assim, que se os membros, né, se as pessoas orarem até mesmo por uma lata de sardinha, acontecem milagres? É isso, né? O milagre é energia positiva, é o sonem, é o desejo de mudar, o desejo de crescer, de fazer a diferença, né? E as igrejas seguem o mesmo quesito. Então, como onde há amor, a luz é intensa, né? As pessoas são atraídas por essa luz ou por essa sombra. Depende da afinidade, né? Tem gente que quer ficar sofrendo, vai lá procurar um lugar triste, né? Você vê gente que tem nível espiritual baixo, né? Vai Cracolândia, se prostituir, vai, sabe, se macular muito negativamente. Tem gente que é atraída por isso, porque ainda está no nível espiritual que precisa de luz, né? As localizações e as dimensões também têm certa influência. Certamente, mas a elevação realmente é fundamentada na comunicação espiritual e não apenas na aparência. Às vezes uma casa muito simples, ela vai emanar uma energia muito mais positiva do que uma casa de luxo, né? Um lugar maior, né? O ministro Juliano, ele falou para a gente ontem da casa de difusão do Jabaquara, né? Que era uma casa que eles ficaram por mais de 13 anos. E ele falou, nossa, aquela casa parecia a Casa Monstro. Vocês assistiram o filme da Casa Monstro? E realmente parecia. A janela, né? Parecia o olho, a porta, né? Você viu? Era a Casa Monstro. Aí tinha uma primavera que nunca floria, né? 13 anos aquela primavera, ela nunca floriu. E aí depois eu vou contar, não aproveitar o gancho. Vocês acreditam que tudo tem energia, né? Então, ele, quando chegou naquela unidade, ele conversava com aquela primavera. Ô, primavera, poxa vida, você está na casa de Meixo-sama, você não vai crescer não? E aí aquela primavera começou a florir. A mesma coisa o Mazaleia que tinha lá nos Ori Center Brooklyn, né? Chegou a ver também ou não? Lá tem um pé de azaleia até hoje, que ele fez o mesmo trabalho. Pô, você está poderosa hoje, hein? Está bonita, e aí, quando você vai fluir? Porque a energia terra, né? Que Meixo-sama fala. Essa energia, né? Fez a azaleia, né? Da semente e ela da flor o ano inteiro, ele falou. Não só na época, né? Então, pra vocês verem como é importante a nossa energia, que é esse elemento terra, né? Fogo, água, e a gente é o terra, né? Então, a agricultura natural, a gente não ministra as orelhas, a gente não conversa, né? Não põe nossa mão e não flui, né? Não cresce naturalmente só com adubos e vegetais, né? Não é isso? Agricultura natural, porque é a nossa energia. Então, tudo isso é atmosfera espiritual, né? Então, assim, agora a gente vai entrar na palestra mesmo. Atmosfera espiritual. Vocês gostaram desse ensinamento? Pois é.
eu quis refletir sobre ensinamento com vocês, porque é um tema muito comum com o paraíso terrestre, né? No lar, no nosso coração. É a gente que precisa construir o paraíso dentro dos nossos corações, sabiam? Começa dali, né? Então, a partir de hoje, nós vamos ver acontecer coisas muito grandes nesse Jorei Center. Sabe aquela expansão que teve lá desde a casa da reunião de Jorei, que vocês participavam, Fabíola, aí depois aquele movimento gostoso na Padre Rolim, que aí o pessoal ficava na garagem para assistir culto, né? A gente vai voltar isso aí com mais força, né? Não dá para prometer, né? Porque é meio chama que está no comando, mas que eu vou me empenhar e vocês também vão. Ah, vocês não, viu? Eu vou puxar vocês comigo aí. Bom, gente, então para elucidar melhor o ensinamento, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Alguém já foi para o Japão? Já, né? Já foi na casa de Meishama? Já foi? Só já viu foto do Japão, do Sol Sagrado? Né? A Ju teve a experiência linda de ir para o Japão, eu vou em 2028, se Deus quiser. Então vocês façam sono, tá bom? Então assim, foto. Quem já viu foto do Sol Sagrado do Japão, da casa de Meishama? É tudo limpinho, né? Tudo gostoso. Não é só em ver foto, não já dá vontade de estar lá, de sentir. E você que estava lá, qual é a reação? Como é que foi lá? É difícil explicar, né? Dá muita emoção, porque você só lê ensinamento, vê foto, mas sabendo que ele estava lá, já esteve lá, é muito diferente, muito bom. Então, é isso. A atmosfera espiritual, Meishama deixa todo o amor dele impregnado em tudo que ele faz, né? No solo sagrado, mesmo aqui no Brasil, né? Nas nossas unidades, tudo isso é energia dele que está aqui, né? Forte, força motriz, né? Então, isso lá no Japão é muito forte, o ministro Juliano estava falando ontem, de você entrar no cômodo de Meishama e tudo limpinho, tudo organizado, não é aquele ambiente poluído, cheio de quadro, de papel, é limpo, ambiente limpo, né? E a gente tem isso aqui na nossa unidade também, né? Ela está sempre limpinha, acolhedora, né? E é isso. Tudo que é relacionado a Meishama é perfeito, não tem erro, né? Como eu disse, tudo é organizado, é limpo, é lindo, tem belo, tem verdade, tem makoto, tem alegria, tem claridade. Então, consequentemente, a atmosfera espiritual, Reikai, do universo de Meishama é maravilhoso. Né? É gostoso sentir essa energia do solo sagrado, igual eu comentei. Então, eu convido vocês a pensar assim. Agora é uma profunda reflexão que eu vou pedir de vocês, tá? Se a gente viu tudo isso sobre a casa de Meishama, de solo sagrado, reflitam com vocês, todos os dias que for possível, como é que estão os sentimentos, né, esses tipos de sentimentos dentro dos nossos corações. Como está a atmosfera espiritual dentro da nossa alma? Eu penso em mais coisa positiva, mais negativa? Eu penso mais em problema? Penso em soluções, né? Eu agradeço mais, ou eu dou mais ênfase à minha purificação. Tudo isso vai fazer a atmosfera de vocês serem boas, nossa, né? Ser boa ou ser má. Então, o homem depende do seu pensamento. É isso aí. E como estão os sentimentos de todos nós dentro dos nossos lares? Tá bom? Tem briga com o marido? Tem briga com... Não? Que bom, né? E dentro da nossa unidade? Tá tudo bem? Vocês estão felizes aqui nessa casa nova? Que bom. E vai melhorar, tá bom? A unidade religiosa, presta bastante atenção nisso aqui, tá? Ó, que isso aqui é para a gente realmente refletir e pensar. A unidade religiosa é onde nós temos a permissão de aprender, sentir Meishu-sama e toda a sua filosofia aqui, ó, no coração,
né? Então, quando eu falo de Meixo Sama, de donativo, de jorei, de belo, de Genko natural, é filosofia de Mokichi Okada, de Meixo Sama, que está no nosso coração, tá bom? Sobre o que a gente aprende aqui, tudo que a gente vive aqui, na verdade, aqui é um laboratório. A unidade religiosa é um laboratório para a gente aprender tudo isso aí, para a gente poder levar lá para fora, né? Então, aquele ditado assim, dentro da igreja é um santo e em casa é um inferno. Cara, a gente é ser humano, né? Lá fora a gente vai errar, mas a gente vem para cá para o quê? Para aprender, né? Vem limpar os pecados e vai para fora pecar de novo, não é tipo isso? Mas é porque a gente está aprendendo, né? E não tem que ter medo de errar, né? Então, assim, sobre tudo que a gente aprende e sentimos aqui, nós temos o dever de levar esse conhecimento para fora, para casa, para o trabalho, para os nossos corações, para os corações das pessoas que estão desesperançosas, enfim, levar a fé messiânica para todas as pessoas e para todos os lugares, né? Andar assim, sabe, naquele lugar, né? É normal a gente estar passando na rua e a gente passar por um lugar que não é tão bonito, né? Por exemplo, você já parou para pensar e apontar o dedo? Ali, naquela casa, tem gente sofrendo. Ali, poxa vida, quantas pessoas ali estão longe de Deus? Será que tem conflito naquele lugar? Será que o marido bate na mulher? Será que tem alguém doente? Né? A gente precisa ter esse olhar para fora a todo instante, entendeu? Como messiânico. Às vezes só esse sono já vai mudar e dar essa permissão da pessoa vir buscar luz aqui também. Vocês concordam? Né? Então, assim, voltando para cá, né? Paraíso, Zorei Center. Já perguntei se vocês gostam de vir aqui, eu quero afirmação de novo. Vocês gostam ou não gostam? Tá. Então, assim, quando vocês vão embora, né? Vocês vão mais felizes ou mais tristes? Eu sempre pergunto para as pessoas assim, você está saindo daqui melhor do que quando você chegou? Já perguntei isso, né? Para todo mundo aqui. Faça essa pergunta para todo mundo que está aqui no seu dia de plantão de servir. Para aquela pessoa, para que ela não tenha vontade de ir embora, que ela venha com mais entusiasmo, com mais vontade, com mais energia, né? E já que vocês concordam que aqui é a casa de Meixo Sama, né? Então a gente precisa considerar que aqui realmente é a casa digna de Meixo Sama. A gente vai fazer um monte de melhoria aqui, né? Só que assim, eu acredito que são coisas que a gente nunca viu. Não vão ficar bravos com o que eu vou falar, hein? Mas as unidades, eu acho que a gente está no modelo ultrapassado. A obra divina já está no Brasil há mais de 50 anos, né? 70 anos. E as unidades, graças a Deus, a gente conseguiu ter, cresceu, mas está no mesmo modelo já há muito tempo, né? Há uma paredinha ali sem vida, né? Sabe, vida, né? Por que eu estou falando isso? Que ontem eu vi no mês Juliano e eu adorei isso aí. Você já foi no Jabaquara? Você já entrou lá? Cara, acho que é uma das unidades mais bonitas que tem no Brasil. Eu não fui. Eu vi foto ontem. Sabe, tem cores vivas na unidade. Você tem lugares que você passa, é um corredor só de exposição do belo, né? Com cor, sabe, não é carnaval não. É tudo assim equilibrado, sabe? A nave tem que ser isso, é de acordo, né? Tá perfeita, né? Mas por que não ter música de fundo? Vocês gostavam de quando tinha aquela musiquinha de fundo? Vai voltar, tá? Tá permitido, tá? Tá permitido isso aí, né? Então a gente vai voltar, já vou conversar, né? Porque às vezes o barulho da avenida interrompe os orei, você centra mais na música, você concentra mais, você viaja, né? É até mais fácil dormir durante os orei, né? Mas enfim, são coisas como essa que fazem muita diferença, de tornar a atmosfera espiritual do ambiente mais, sabe, viva, feliz. É feliz hoje, mas por que não deixar mais feliz? Então a gente vai prestar atenção em mais detalhes. Banheiro, por exemplo, né, o toalete. Nós vamos fazer algumas coisas ali que para a mulher é importante sempre ter, né? Não vou falar porque é deselegante aqui, mas, sabe, é o cuidado para se sentir mimada, né? Ter um mimo,
né? Esse corredor aqui a gente vai dar uma vida para ele, colocar mais coisas de belo, né? Vou falar com a Fabiola para a gente colocar sempre uma ikebana ali no fundo do corredor, pintar, sabe quando você entra aqui e dá de frente para aquele fundo, né? Colocar frases de Meisama espalhado por aí. Eu tive um sonho aqui, uma ideia de a gente fazer uma sala do Sangetsu aqui dentro, né? Lá no fundo, né? Repartir com vidro transparente, colocar móveis, assim, bonito, sabe? Da vida, melhoria, modernizar a unidade, tá bom? Justamente para que as pessoas se sintam bem quando chegam e não queiram ir embora mais, né? E vocês vão ver. Aí eu conto com a ajuda de vocês. Vocês me ajudam? Então, deem ideias, tá? O que vocês gostariam de que acontecesse? Sonhem com a unidade. O que seria legal aqui, né? Mas tragam. Aí a gente vê certinho, dá para fazer, não dá para fazer, mas tragam, tá bom? E esse cuidado principalmente para os membros, né? E além de tudo, primeira vez, simpatizante, né? É preferível você ver um café, uma bolacha, alguma coisa assim, para uma primeira vez do que para mim. Eu não ligo não, eu sou bem simples, mas, sabe, colocar um tapete vermelho para receber essa primeira vez, né, esse frequentador, porque ele vai querer ficar. Aí, vocês vão estar felizes, esse frequentador vai estar feliz, imagina a energia. Imagina um dia de Mita Momigaki, todo mundo limpando aqui, os Orei Center para o culto mensal, feliz, cantando com música de fundo. Não, paraíso. A casa de Meisama tinha música nos cômodos. Vocês sabiam disso aí? Sabia, né? Então, essa energia, essa alegria que a gente vai trazer para cá esse ano, sabe? Então, assim, meu sonho é que essa atmosfera espiritual, né, seja realmente da gente construir um ambiente onde a gente veja pessoas sorrindo, felizes, brincando, com brilho no olhar, com amor, com orgulho, falar, esse é meu Orei Center, eu pertenço a essa obra da salvação, né? E ter muito orgulho mesmo, é nossa casa, né? Casa de Meisama, a gente pertence a essa família aqui, né? E assim eu acredito que a gente realmente vai conseguir promover a verdadeira felicidade e expansão da obra divina. Tá acabando, tá bom? Prometo. Mas tá chato? Tá legal? Vocês estão idealizando uns Orei Center assim? Sonhem. Vocês que estão aqui hoje, né, nós que estamos aqui hoje é que vamos fazer essa diferença. Muitos não vieram, então é porque a missão quer dizer que começa da gente, tá bom? Nós somos os privilegiados para começar, tá bom? Então nada de chegar triste aqui ou emburrado, hein? Todo mundo agora feliz, brincando, abraçando todo mundo mesmo, respeitando quem não gosta de abraço, que tem gente que não gosta, servindo bem primeira vez, mima, agrada. Né? Nós vamos fazer um espaço aqui sem mesa, assim, sabe, igual tem na sala que eu uso, sabe? Sofá aqui, o outro sofá ali, a gente tem um tote-a-tote, conversar assim, de coração para coração, a pessoa se sentir acolhida aqui dentro. Tá bom? Beleza? Gostaram do que falei? Foi chato? Então tá bom, sintam isso por favor, tá? E repassem esse sentimento para as pessoas. E para finalizar, os avisos importantes aqui, tá bom? Dia 1º de fevereiro é o culto mensal lá do Solo Sagrado, mas vai estar fechado. Tudo bom, Selma? Vai estar fechado, né? Então vai ser só transmissão. Então, quem quiser assistir de casa, assista, né? Mas já que a gente falou de atmosfera espiritual, acredito que o Meisama não está convidando, acho que ele está convocando vocês para assistirem o culto aqui no dia 1º. Para a gente dar o exemplo, tá? A gente vai ter que fazer o Nico, montar a televisão aqui, a gente vai providenciar um telão, sabe aquele de DC bonitão aqui? Nós vamos pôr esse ano, hein? Que é ajuda para a palestra, tá bom? Então, vai ter essa estrutura, tá? O Nico, só o Nico, água, sal e arroz, né? A televisão, se der problema na transmissão, a gente vai seguir como o culto, a gente fazendo aqui, né? Que dê tudo certo, para não precisar palestrar nada, né? Então, dia 6 de fevereiro, nós vamos receber o presidente Rezende na igreja São Bernardo do Campo, não é aqui, tá? Em São Bernardo, tá? Mas eu acho que é um presságio que logo, logo ele vem aqui, né?
Então, por favor, todos estão convidados para ir lá prestigiar. Não enxerguem que é o homem vindo, né? Ele é o representante maior da igreja. Então pensem, é Meixo Sama que está vindo na presença do presidente. Tá bom? Se empenhem para ir. Dia 7 de fevereiro é o culto mensal. Não batam em mim, tá? Ó. Dia 7 de fevereiro é o culto mensal da Igreja São Bernardo. O Assunção vai dedicar na parte da tarde. Então, conto com vocês para estarem lá prestigiando, representando os Orei Center. Mas não só os Orei Center, representando toda a região que está ligada com os Orei Center. Alvarenga, Las Palmas, IP, Jardim do Lago, sabe? Quando a gente fala de representar, é representar essas pessoas, tá bom? Ser daijo, não pensar só em mim. Pensar no geral. E aí, eis a questão, né? Culto mensal de fevereiro. Quando fazer? Estava conversando com os missionários, a gente tentar fazer já no dia 8 de dezembro, que é um domingo. A gente faz dia 14, faz outro dia, mas não tem muita escolha. Então a gente vai deixar premeditado para o dia 8 de dezembro, às 10 da manhã. De fevereiro. É para ver se estão acordados. Dia 8 de fevereiro. Vamos se desafiar para fazer dia 8 de fevereiro, um domingo, às 10 da manhã? Né? Porque aí pelo menos a gente já tem o carnaval livre, né? Muita gente viaja. Tá bom? Então 8 de fevereiro, às 10 da manhã. Domingo. Tá bom? Fica tranquila, Marcela, vai dar tudo certo. Né? Dia 11 de fevereiro é o Dai Joreikai Nacional, então, por favor, se empenhe para estar aqui, participar. Perdão, Fabiola, perdão. Dia 8 de fevereiro, perdão mesmo, meio chama. Eu tinha colocado mais embaixo aqui, ó. Então, perdão. Não. Então, dia 8 de fevereiro vai ter a primeira flor do ano, o Hatsuike. Tá? Por favor, venham prestigiar, né? Quando a gente deposita, né, faz um arranjo de flor no altar, um arranjo de ikebana, principalmente o Hatsuike, realmente assim, é o sentimento de cada um ali, entregando para o Meixo Sama. Sabe aquele sentimento de fazer o ofertório de gratidão? Quem aqui já fez o ofertório de gratidão em culto especial? Levanta a mão. Em qualquer culto, na verdade, né? Então, todos vão ter essa experiência, tá bom? E o Hatsuike é esse sentimento, tá bom? Oferecer a primeira flor do ano para que a gente possa ter um ano abençoado, um ano de paz, de belo, de tudo de bom, tá bom? Fabiola, espero que eu tenha falado bonito, viu? Dia 13 de fevereiro, não. Essa parte aqui não vai ter mais, porque a gente estava falando do culto fazer dia 14, né? Então, se o culto vai ser dia 8, então dia 13 não vai ter Shimittama Amigato, né? E uma boa notícia, quem gosta da feirinha da Corim? Gosta mesmo? Vai voltar, tá bom? Então, no culto mensal do dia 8 de fevereiro, a gente vai ter a feirinha aqui, né? Todo culto mensal, tá? Então vai vir uma dedicante, vai trazer tudo, eu vou alinhar com ela. Normalmente ela vai postar no grupo dos Orei Center, né? Tudo que ela vai trazer. Aí vocês vão fazer a reserva, né? Eu vou pedir para ela trazer alguma coisa sempre a mais, né? Porque aí quem não reservou ainda dá para fazer a xepa, né? Tá bom? E aí, né, vamos se empenhar para a gente trazer mais dias, né? Meu sonho é que pelo menos 2 vezes no mês a gente tenha a feirinha da Corim aqui. Tá bom? A ideia é trazer tudo. Tudo. A gente vai arrumar o freezer, que é da casa aqui também, né? A gente vai dar vida para ele, né? Então vai estar bonitinho aqui, vai estar bem estruturado. Tá bom? Gostaram ou não? Os pais não gostaram não, ficou meio desanimado. Né? E por fim, gente, eu queria falar sobre o aplicativo da igreja. Todo mundo tem aqui? Todo mundo usa? Cada vez mais a igreja acrescenta mais e mais coisas para ele, né? Então agora a gente vai começar a fazer a setorização dos Orei Centers. Lembra daquela gavetinha, setor 34, que era o meu quando eu era do Assunção? Eu lembro até hoje.
isso vai voltar mais uma forma mais tecnológica. Tá? Então, pelo aplicativo, vocês vão saber qual setor vocês pertencem, né? A gente pertence, quem é o nosso assistente de família, né? Para quem pedir a assistência religiosa, tá bom? Isso é muito importante. Eu estou ansioso porque eu quero saber onde estão os membros, né? Quem recebeu o Ricari recentemente, onde é que está? Né? Junto com os assistentes de ministro, com cada um de vocês, eu quero começar a visitar. Dar amor, dar amor, dar amor. Abraçar mesmo, trazer de volta, falar, gente, isso aqui é a obra da salvação. Vamos lá. Para de sofrer sozinho, vamos sofrer junto. Tá bom? E é isso. Desculpem se eu falei demais, mas... Falei muito? Ou tá bom? Então tá bom. Depois vocês podem mandar no particular se eu falei, que eu tento melhorar, tá bom? Mas é isso. Eu espero que todos tenham aí um bom fim de mês, né? E já vamos preparar para o próximo, tá bom? Muito obrigado que me chama a iluminar cada um de vocês. Eu amo vocês, tá bom? Obrigado. Encerramos assim a oração pela construção do paraíso no lar do mês de janeiro de 2026, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jorei Center, Assunção. A todos, nossos sinceros agradecimentos.